de volta aqui com Salto Alto, o Dr. Adir, falando um pouco sobre TPM e cólicas. E então, as mulheres, durante a gestação, algumas sentem cólicas, umas pouca cólica, muita cólica, é normal? Muito frequente, Milena, muito frequente. A paciente chega ansiosa no consultório, diz, olha, Dir, quando vem trazer os exames, geralmente, que é bem no início da gestação, um mês e meio, né? Diz, olha, eu tenho uma cólica. Tá, mas tem cólica quantas vezes ao dia? Ah, tem uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Isso é normal, é devido ao aumento do útero. Tu vê, o útero dobra de tamanho em 5 semanas. É um músculo que está se exercitando. Exatamente, vai comprimindo bexiga, comprimindo intestino, ele vai achando o seu lugar no abdômen da mulher. Não é? Então é comum. Agora, aquela paciente que começou com cólica de manhã, de meia hora, cólica menstrual, ao meio-dia está de 10 em 10 minutos, de 5 em 5, isso é um aborto. Principalmente se for acompanhado de sangramento, né? Claro. Bom, então tem umas contrações de treinamento, né? Que é mais pro final, mais pro metade, Aí né? são a partir de 28 semanas, as contrações de treinamento, bem como tu falaste, né? E que o útero essas contrações são desencadeadas pela movimentação da mãe ou pela movimentação do nenê. Sim. Então o útero se contrai, empurra o nenê para baixo e a bacia vai se tornando permeável. No final da gravidez, assim, com 38 semanas, a gravidez é 40, a paciente vai ter contrações de hora em hora. Então, no sétimo mês, ela vai ter uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Mais se aproximar, então, porque às vezes a barriga fica parada, né? Endurece e a pessoa fica parada porque não se mexe, porque ela não é uma dor insuportável, é simplesmente um endurecimento, um desconforto, claro. E se for realmente desconfortável, tem que prestar mais atenção. E os outros tipos? Milena, sobre o endossepismo, Milena, é um excelente tratamento para TPM, para suprimir a TPM. Olha aí. Porque a paciente não vai menstruar. Que beleza. Então a paciente assim não vai. Dor de cabeça melhora 80%. A cefaleia é o terceiro sintoma mais frequente da síndrome pré-menstrual. A cefaleia passa em 80% dos pacientes que usam Mirena. O inchaço não resolve. O inchaço, a paciente continua tendo o edema de seio, até aumenta um pouco o edema. Mas a irritabilidade, a labilidade emocional, uma hora está triste, está alegre, isso resolve. A oscilação do humor. Oscilação do humor. Perfeito. Então, falamos das cirurgias para endometriose, né? Algo a mais a acrescentar neste tratamento? Existe o tratamento para síndrome pré-menstrual com antidepressivo, que é um tratamento baseado em evidências que realmente funciona. E não funciona como o antidepressivo para funcionar leva 4 a 6 semanas. E as pacientes que a medicação que a gente usa, antidepressiva para tratar a síndrome pré-menstrual, começa a se usar 10 dias antes da menstruação. E no segundo dia da menstruação suspende. Então ele não age como antidepressivo, mas melhora. A gente não sabe porquê, não se sabe até hoje porquê, mas melhora. E isso é um tratamento comprovado pela Organização Mundial da Saúde, né, que tem muitas evidências. A não ser o tratamento hormonal, que seriam os anticoncepcionais, de primeira linha é os antidepressivos. Olha aí. Só que o paciente usa 1, 2, 3 meses, esqueci de usar, esqueci o dia que ia vir minha menstruação, então é um tratamento que não é muito aderido pelos pacientes. Sim, mas a pessoa, tem pessoas, tem mulheres que se consideram depressivas pelo fato da TPM. E ficam mais depressivas nessa época. Então, pode ter depressão por outros motivos e nessa época se acentua. O recado que eu acho que foi muito boa a nossa conversa, né? Eu acho que tu fez algumas perguntas aí, tu colocou endometriose no meio, que é um tema que está relacionado com a síndrome pré-menstrual também, né? E orientar as mães que tragam as adolescentes, que levem ao seu ginecologista, não é? Para essa orientação. Expor quantos dias ela fica menstruada, qual é o intervalo de uma menstruação, tudo isso elas têm que saber, não é? Para poder identificar, sim, as possíveis candidatas
que tem mais tendência a uma endometriose. Sim, e uma TPM claro. Também, né? Então... E até mesmo para conversar assuntos relacionados à relação sexual, porque essa menina ela está se preparando para iniciar a vida sexual dela, não é mesmo? E conversar com alguém profissional, experiente, que não é a mãe e o pai que vai falar e que não quer, né? A criança, não digo criança ou adolescente, não quer ouvir às vezes, ou tem vergonha, ou o pai não sabe se expressar. Nada melhor. Na primeira consulta de uma adolescente, nós temos, não só eu, acho que todos os colegas, a gente tem por prática não examinar a paciente. Sim. A não ser que ela venha com alguma patologia, nódulo de mama, a gente conversa, apenas conversa, não Sim. é? Numa segunda vez, aí, se for necessário, se examina. Porque na realidade, uma menina de 14 anos não tem muito o que uma doença nós descobrirmos, né? Uma então a gente realmente. vai preparar ela, vai orientar sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, orientar a hora, não podemos estimular essa adolescente a usar o anticoncepcional, não é? Nós temos que ver o momento exato que ela necessita, temos que estar atentos, senão a gente está estimulando uma relação sexual precoce também. Não é? Essa questão da estatística de adolescentes virem ao consultório tem aumentado antes da relação sexual ou a partir, porque não sei agora se estão se relacionando mais cedo ou se sempre foi assim com 15, 16? Olha, a maioria elas vêm depois da primeira relação, o ideal seria antes. O ideal seria antes. A maioria depois da primeira relação. Mas é pelo medo, então, de que algo possa estar... Está muito frequente as mães dizem, vim trazer minha filha, há 10, 15 anos atrás não acontecia isso. Olha não é? Está muito frequente, muito frequente. Ai, que bom. Porque elas estão tendo uma relação aberta, né, com as mães. Né? A geração mudou, a informação né? mudou, talvez até mesmo a própria adolescente peça para ir, porque sabe que este é um caminho. Não, e a mãe fica atenta também, está atenta a isso e sabe que é algo que vai acontecer e que não tem como fugir. Quanto mais tarde acontecer, melhor, é claro, eu acho, né? Sim. Até pelas doenças. Sim. Ok. Bom, estivemos aqui, Salto Alto, hoje com a doutora Adir, e eu quero te agradecer. Muito obrigada. Esse papo eu acho que vai render, assim, desvendar muitos mistérios para algumas mulheres sobre a endometriose, sobre a TPM, alertar de alguns outros, como as próprias adolescentes, e ajudar no dia a dia. Acho que foi muito bom o nosso papo. Te agradeço. Eu agradeço muito a visita de vocês aí. Obrigada. Senti muito à vontade de conversar contigo. E nós também. Obrigada. Vamos lá, eu e Irene agora. Voltando aqui no nosso segundo bloco sobre esse assunto, TPM, cólicas. A cólica a gente fala menstrual, mas ela pode surgir por outros motivos, né, Irene? Por uma dor, até mesmo a cólica intestinal, a gente confunde com uma cólica menstrual, não é mesmo? É dessa cólica que ela deve ser levada em consideração para não ser confundida com apenas a cólica menstrual e sim um problema que tem que ser tratado. Porque a cólica muito grave, ela tem que procurar um auxílio médico porque é um pedido de socorro de alguma parte do organismo. Sim. A cólica excessiva, aquela que te incomoda, aquela que nem caminhar consegue direito. A pessoa passa na cama, né, bolsinha de água quente. E por mais que seja 1, 2 dias, é um alerta que o corpo está fazendo. Sim. Não, e tem mulheres que ficam dias, né, Irene? É uma chateação. E de que forma amenizar? O estilo de vida, a gente sabe que influencia em muitas coisas no bem-estar do organismo. Mas principalmente para a mulher, não ter TPM ou amenizar a TPM e as cólicas fará um grande sentido até no mesmo relacionamento com as outras pessoas. E entra o estilo de vida, entra a alimentação. Entra né? o estilo de vida, entra a alimentação. O que procurar fazer e deixar de fazer nesses dias de TPM, isso é muito importante, isso deve ser levado em consideração. Tu tem TPM, Irene? Eu não sei. Não sei. Eu acho que a maioria não sabe. Como meus sentimentos são muito à flor da pele mesmo, eu confundo. Isso é uma grande dúvida que eu tenho. Como tu saber o que é TPM e o que é da tua personalidade? Porque a gente vive metade do mês, praticamente, com os sintomas do ciclo. E de que forma tu vai te dar conta? Então seria importante a mulher, eu acho que até aplicativos temos, não sei que temos, para agendar o primeiro dia da menstruação. Então ali começa
começa o nosso ciclo. E ele já vai te dar qual o dia que tu vai estar, que vai ovular, que vai estar fértil, que vai ter TPM e o dia que tu vai menstruar. Se todas as mulheres fizessem esse controle, seria muito mais fácil para se conhecer realmente. Já chega em casa e já alerta, amanhã eu já tô entrando no meu ciclo, aquele período, porque às vezes ela não sabe para se preparar. A pessoa vai ovular, no momento que a mulher vai ovular, ela entra na TPM, até vir a menstruação. Quando vem a menstruação, pronto, acabou, tu volta a ser tu volta a ser mais ou menos, porque tu entra a dor física. Aí entra o incômodo, Então, por isso que nós batemos nessa tecla. Nós, como mulheres, que queremos ver o bem de todas, incentivar. E algumas dicas que nós separamos, né, Irene, de alimentação saudável, porque é pra vida. Não existe consumir 2, 3 dias antes e achar que vai fazer grande diferença, né, Irene? Porque assim, é importante, não é bobagem ter uma alimentação adequada neste período. Evitar alguns alimentos que vão potencializar esses sentimentos ruins. Seria uma cafeína exacerbada, tomar 2, 3 xícaras, porque tem pessoas, mulheres que tomam muito café, comem muito chocolate. Porque a compulsão também é um sintoma, muitas vezes, da TPM. É o sintoma, acho que é o principal, o primeiro E aí as pessoas descontam na alimentação. Tomam muito café, o café é péssimo para esses dias, vão ter deixar. Tem muitas toxinas. Tem muitas toxinas, então para esse momento ele não é legal. Pra te ver que tudo que é bom, de certa forma, também tem um efeito colateral, dependendo da fase, né? Claro, então nesse momento o café dá para ser deixado de lado totalmente, ou se a pessoa tem aquele vício do cafezinho, tomar um pequenininho por dia. Eu acho que de manhã também não vai fazer grande diferença. Mas o chá, mas se puder colocar o leite pelo cálcio no café, no café da manhã, se for o caso, muito importante. O cálcio, né? O cálcio, porque um estudo já comprovou que 4 copos de leite desnatado nesse período, ele vai amenizar em 30% os sintomas da TPM. Ah, perfeito. E o leite, mais acessível que o leite, não tem, né? Claro, e aí opta pelo desnatado para te retirar um pouco da gordura do leite. Porque então, também a gordura vai prejudicar. Porque o cálcio vai estar ali de qualquer forma. Então, coloca no café ou toma. Pode ser o queijo, os derivados do leite. Sim. Pode ser os queijos, iogurtes, enfim. O iogurte é excelente para essa fase. Para essa fase. Tem muito cálcio no iogurte. Outros alimentos verdes escuros, eles são riquíssimos em cálcio. A gente não tem o costume, às vezes, de preparar. Outro dia nós conversamos com a Janice sobre isso, a nutricionista. Mas nessa fase, fazer uma forcinha de comer, né, se abastecer desses alimentos, até mesmo o abacate que é até tido como vilão às vezes, por ser gorduroso, né? Pelo alto índice calórico que ele tem. Mas ele tem a vitamina B6, que como a doutora Dir nos fala, que é excelente para essa fase. Os ovos, arroz integral, toda a alimentação, enfim, saudável, do modo geral. Não é mesmo? E daí, senão, se tu ficar te preocupando, só vou comer naquele dia aqueles alimentos, é mais complicado do que tu ter eles no teu dia a dia. Sim, seria? É verdade. E os sucos também, eles diuréticos, né? Ajudam bastante. Por mais que agora também tem essa função do mito, do suco, que não é muito bom, porque ele vai extrair muitas fibras das frutas, mas enfim, tem uns sucos, inclusive eu trouxe uma receita, Milena. Olha, para ser tomada durante os dias que as mulheres estão passando por essa TPM. 150 ml de suco de laranja. Sim, não chega nem um copo. Uma rodela de abacaxi e uma fatia e meia de mamão. Bate no liquidificador, acrescenta um pouco da água, do gelo. Sem adoçar fica melhor, né? Quem tem o costume... A gente, o mamão, a laranja e o abacaxi, então... São docinhos, não, é muito importante cuidar o açúcar nessa fase. O açúcar, né? Mas e aí há uma contradição do açúcar que a gente quer comer
E não pode. Porque as mulheres, a maioria diz assim, na TPM eu só tenho vontade de comer doce, eu tenho vontade de comer muito chocolate. Enfim, isso é um mito. Isso na verdade é uma desculpa que nós usamos para poder comer o chocolate, para se esbaldar no doce, e não é. Cuidado, o açúcar e o doce no período da TPM só vai fazer piorar. Por quê? Porque ele vai gerar aquela sensação gostosa de que estou bem, porque eu estou comendo doce, porque o doce, o chocolate principalmente, ele libera a endorfina, te dando aquela sensação maravilhosa de que tudo está bem, mas depois quando acaba essa sensação, aí vem a culpa. Aí não é nem a culpa, aí começa os teus fatores virem mais forte ainda, as tuas dores virem mais... Cada sentimento que a pessoa tem vai ser mais potencializado ainda. Olha aí. Então, importante, procura evitar o doce, o chocolate principalmente, e ir para os alimentos mais saudáveis. As frutas, esse suquinho é uma dica bem gostosa, e é tão bom tomar um suco pela parte da manhã, num lanche da tarde. E substituir o açúcar pelo mascavo, que tem inúmeros nutrientes, minerais, que nessa fase, pesquisa aí na internet, no Google, açúcar mascavo é ótimo nessa fase também. Então, para esta alimentação adequada, são esses alguns exemplos, né, Irene? Mas a gente sabe que são inúmeros os alimentos que podemos usar no nosso dia a dia para amenizar esses fatores, esses sintomas. Evitando a fritura, a gordura em excesso, já está dando uma baita de uma ajuda para essa fase da TPM. Sim, e a parte física, das nossas atividades físicas, fazer algo para movimentar o esqueleto, até mesmo uma dança, não é mesmo, Irene? Assim, porque na verdade a atividade física ela vai te dar uma sensação de prazer maior que vai que vai ajudar para te sentir melhor, para libera esses hormônios, né? Para te sentir mais bonita, porque nessa fase muitas mulheres se acham feias, se acham mais gordas. Por quê? Porque a gente realmente dá uma inchadinha. Lá na alimentação, voltando ainda, o importante também é eliminar o sal, porque como nós já estamos inchadas, o sal em excesso ele retém líquido, dando aquela sensação mais gorda ainda. Então, de qualquer forma a gente vai inchar. Então evita o sal para não piorar. Para não piorar. Uma atividade física, Irene, que tu sugere? Na verdade eu acho que tem que ser a atividade que a pessoa é de costume fazer. Se a pessoa não faz nada, se a pessoa não faz nada, eu acho que uma caminhada já ajuda na rua, porque se o dia estiver bonito, esse contato com a natureza, eu acho que é importante. E esses dias que tá fazendo tão bonito, estão fazendo tão bonitos hoje. No outono tá tão lindo que vale a pena sair pra rua, dar uma caminhada, e não precisa assim ritmo acelerado ou isso, ou que não é para emagrecer, é para liberar a endorfina, para te dar prazer neste momento. Claro. A ideia é essa, nós não estamos falando em emagrecimento, em sim em sensações. Sim, né? Claro, mas lembrando que todos os meios que iremos partir devem ser tomados, aí eu digo mesmo que quase que por obrigação, deve fazer parte do dia a dia, para que não seja, como eu falei, aquela hora, mas vou me programar para fazer tal coisa, vou me programar para comer tal coisa. Ótimo, perfeito, mas o ideal é fazer atividade física, seja uma dança, seja o pilates, a musculação, um funcional, um Muay Thai que eu adoro. Tem gente que fala, mas eu não gosto de nada, mas já experimentou tudo. O Muay Thai é tão bom também, porque tu vai lá e tu vai soquear, e tu vai chutar, e tu vai liberar bastante a irritabilidade. Claro! Então é muito legal fazer o Muay Thai nesses dias também. A gente sai bem em sensação de ufa. É uma aula experimental, não custa nada e vai ser ótimo, os benefícios são enormes. E se dar o direito, né mesmo, Irene, desse momento, se dar conta que está nessa fase emocional pesada, com os hormônios à flor da pele, ficar quietinha também no seu canto, sair ao sol, energizar-se. Evitar as bebidas alcoólicas em excesso, porque tu já tá com teus sentimentos mais aflorados e a bebida alcoólica em excesso ela vai despertar
de repente uma certa tristeza, então é bom evitar. Mexe com sentimentos, né? A Procurar ter um sono de 8 horas no mínimo. Se a pessoa dorme 8, ok, mas se a pessoa dorme um pouco menos, procurar nesses dias ter as 8 horas de sono, dormir mais tranquila, Importante. não mexer no celular antes, porque atrapalha um pouco do sono. Tudo atrapalha. Então, porque o sono, tu ficando descansada, tu vai ter um dia mais rentável. Com certeza. Principalmente nessa fase. Sim, e não tomar decisões importantes nesse meio tempo, porque as questões elas estão ali te bombardeando, né? E tu não sabe muito bem como lidar pela própria ansiedade, irritabilidade, todas essas questões Com que estão certeza. envolvidas na TPM. E avisar e pedir para que a colaboração do marido, dos filhos, avisá-los, pais, porque eles não têm a obrigação de saber, mas eles têm sim como nos ajudar, nos respeitar. Claro, porque até de repente te deixando livre, quieta e não ficar batendo boca ou retrucando numa discórdia, por exemplo, num assunto, é melhor, deixa passar. Daqui a 3 dias a gente volta a conversar. Porque vai passar. A menstruação desce, isso acaba. vai É passar. fato, é robótico. O doutor Adir até falou que, bom, ele já sabe quando a mulher tá com TPM. Tem homens que já sabem. Tem outros que não sabem, acham que aquilo é da própria mulher, né? Sim, porque então, mas uma vez por mês ela vai ter isso, então isso ela já faz parte da personalidade da mulher também. Ela é assim, ou se ela tem essa questão de ser irritável com facilidade, só piora. Então a própria mulher que precisa se conhecer E conhecer avisa, o seu ciclo. estou na TPM, por favor, já peço desculpa por algumas grosserias. Mas também não vale se abusar desses dias, né, gente? Não vale se abusar. Com a sua família, né? Não, porque tem umas mulheres que não entendem as outras, né, Irene? Porque umas não têm esses sintomas tão agravados assim, e aí tipo, eu também tenho TPM, mas eu não trato as pessoas assim, mas eu também tenho TPM, mas eu não Mas são outros sentimentos que de repente essa pessoa não tem e que tu tenhas, né? Que bom que quem não tem, né? Gente, mais da metade das mulheres sofrem de TPM. Estudos já comprovaram que o número é elevado mesmo. Então tem que ser tratado e visto com bastante carinho e importância. As mulheres é algo a se desvendar, é complexo mesmo. E esse foi o nosso papo de hoje, né, Irene? Um papo importante para nós, como mulheres. Importante para nós, importante para as meninas que virão ser mulheres daqui a um tempo. Que nessa fase que estão iniciando, tão complicado, né? Elas não entendem, elas não sabem como lidar, tem vergonha também, até mesmo de usar o absorvente. É verdade, porque umas menstruam tão cedo, né? Eu acho uma judiaria. Porque mudou, né, Irene? Antes era com 12, 13, parece que agora 9. Eu tive amigas com 9 anos. 9 eu também, eu conheço. Então eu acho uma judiaria, né? Mas é complicado, faz parte da vida, é assim. E desde cedo, quanto mais se conhece, mais a mulher se conhece, mais fácil de lidar com esses problemas, com esses fatores, enfim, que vai fazer parte pro resto da vida de uma mulher até a menopausa. Que começam outros problemas. Outras reposições, outro assunto. Reposição hormonal, um assunto que nós iremos debater aqui no Salto Alto. Então, um pedido, que as meninas novas procurem ao ginecologista para sua primeira visita, conhecer, conversar. É importante, não tem que ter vergonha, os médicos estão preparados para isso, tanto o homem quanto a mulher estão preparados para isso, não é para ter vergonha de pedir para a mãe levar o ginecologista, a mãe não precisa entrar junto para te fazer aquelas perguntinhas que tu quiseres, se tu sentires mais segura para ir com a mãe, entra com a mãe, ou com a amiga, ou com a tia. Mas o importante é procurar um ginecologista. Isso. E lá vocês vão ver que vai ser muito mais tranquila, tirar as dúvidas, esclarecer, que a vida se torna muito mais fácil. E para aquelas mulheres que estão sentindo altas cólicas, altos sintomas de TPM, também.
ir ao médico é sempre a melhor solução. De 6 em 6 meses, no mínimo, é o recomendado se tu não tens nada, se tu não estás passando por nada. O importante é, a cada 6 meses, fazer uma visitinha básica ao seu ginecologista. Porque até mesmo ele pede exames de sangue, pra ver se tu já faz um check-up ali. Principalmente mulheres já acima de 35 anos, tem que dar importância. O ginecologista, além dele ser o profissional, enfim, da saúde, ele é, de certa forma, um psicólogo, porque ele trata com essas emoções todas. Ele, conhecendo a paciente, aquela paciente que troca de ginecologista o tempo inteiro, complica um pouco mais. Então, né, acho o seu... Não tem problema de não se adaptar com um, com o outro, mas uma hora é bom ter um ginecologista. Porque ele vai te conhecer e vai poder, aí fica melhor essa conversação, enfim, com o médico. Queremos aqui, em nome do Salto Alto, agradecer o Dr. Adir Jacuciunas, que nos prestou esses esclarecimentos, esteve conosco no programa de hoje. Muito obrigada. Obrigada a vocês que continuam curtindo a nossa página no Facebook, que mandam e-mail, continuem solicitando assuntos, que é muito importante esse feedback com vocês. Obrigada. É isso aí. Até mais.